oferta é a sua presença aqui na casa do Senhor. Nós estamos, meus irmãos, pregando às quinta-feira sobre as 7 cartas da igreja da Ásia Menor. A primeira carta que nós pregamos quinta-feira passada foi a igreja de Éfeso, a igreja que mantinha a doutrina, a igreja que não tolerava a doutrina dos nicolaítas, mas uma igreja que tinha perdido a coisa mais importante, que era o primeiro amor. Hoje nós vamos pregar sobre a segunda carta à igreja de Esmina. Você que tem a Bíblia Sagrada, abre comigo no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 2, e versículo 8 em diante, do 8 ao 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Exaltado seja o nome do Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Quem achou? Glória a Deus. Todos acharam? E o anjo da igreja que está em Esmina escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se diz judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Assentando, glorifica o Senhor com bastante palma, e glória a Deus e aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele com 90 anos de idade, ele foi abandonado na ilha de Pátimo, por causa do amor da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava ali, abandonado na ilha de Pátimo, achando que tudo tinha se perdido, achando que não ia acontecer mais nada, ele escutou uma voz por detrás dele, uma voz como a voz de muitas águas, uma voz como a voz de trombeta, dizendo para ele: tudo que você vê, escreve e manda para as 7 igrejas da Ásia Menor. João, meus irmãos, ele vai ver, ele vai descrever na ótica humana Jesus Cristo ressurreto, mostrando para mim, mostrando para vocês que quando nós, no dia que Jesus vier, no dia que nós subirmos para a glória, aqueles que estiver mortos serão ressuscitados, e nós que estiver vivos, nós seremos, aleluia, arrebatados com o corpo, transformados com o corpo de glória, e seremos, meus irmãos, semelhante ao Filho de Deus, porque o nosso corpo será transformado, porque o apóstolo Paulo vai dizer: se nós esperar somente nessa vida, nós seremos o maior miserável de todos os tempos. Então, meus irmãos, nós não esperamos somente nessa vida, porque nós estamos aqui de passagem. A nossa vida, meus irmãos, é uma viagem, vamos assim dizer, uma viagem no oceano. O oceano é grande, e nós estamos navegando nesse oceano num barquinho, e nós não sabemos que hora, que dia nós vamos chegar lá do outro lado, mas no dia que o Senhor recolheu o corpo de vida de cada um que estiver aqui, ou Jesus vir arrebatar a sua igreja, nós vamos subir juntamente com Cristo nas mansões celestiais. E a segunda carta, meus irmãos, foi redigida para o anjo da igreja que está em Esmina. Esmina, meus irmãos, significa mirra, agradável, porque a cidade de Esmina, tinha uma planta muito cheirosa, que era um bálsamo, um coentro cheiroso, onde a pessoa pegava
e saía aquele cheiro agradável, né? Mas se a pessoa colocasse também na boca, era um gosto amargo, mostrando, meus irmãos, para mim e para você, que nós exala o cheiro de Cristo. Os crentes, aqueles que servem a Deus, aqueles que temem a Deus, ele exala o bom cheiro de Cristo, como diz Paulo. Mas a Bíblia, meus irmãos, quando nós lemos ela é doce como mel, mas quando ela entra no nosso ventre, ela é amarga como fel. Porque, meus irmãos, ela vai contra a nossa vontade. A Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. Nós andamos na contramão do mundo. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor não é para agradar o irmão da esquerda, agradar o irmão da direita. O que nós fazemos aqui é para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O anjo da igreja que está em Esmina escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem que foi o primeiro? E quem que foi o último? E quem que foi morto? E quem que reviveu e está vivo pelo século do século? É Jesus. Então essa palavra, meus irmãos, é justa, verdadeira e fiel. Essa palavra, meus irmãos, ela não é cheia de falha, ela é infalível. Ela não tem erro, ela é inerrante, porque essa palavra é de Jesus. E a Bíblia vai dizer: eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e acima dos que diz judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eu quero já explicar aos irmãos quem era o pastor daquela igreja de Esmina. A Bíblia não vai falar, mas a história vai dizer que o pastor daquela igreja era o discípulo de João, o Policarpo. Quem já viu falar do Policarpo? É o bispo Policarpo. Ele era discípulo de João. Ele era o pastor daquela igreja de Esmina. A igreja de Esmina, meus irmãos, ficava numa cidade muito rica, uma cidade portuária, mas a igreja era pobre. E quem abriu aquela igreja, meus irmãos, na terceira viagem missionária foi o apóstolo Paulo. Quando ele viaja na terceira viagem missionária, ele brigou para toda a Ásia Menor. Então o apóstolo Paulo abre aquela igreja naquela cidade rica, mas a Bíblia vai dizer que aquela igreja que estava naquela cidade, estratégia, aquela igreja era pobre financeiramente, mas a Bíblia vai dizer que espiritualmente ela era rica. Porque, meus irmãos, não importa se você tem dinheiro, não importa, né, os seus bens materiais, se você tem uma conta gorda lá no banco, não importa isso. A melhor riqueza, meus irmãos, é ter um nome escrito no livro da vida. A maior riqueza é isso. Não adianta, meus irmãos, a pessoa ter muito dinheiro, mas não ter caráter. Não adianta a pessoa ter muitos bens materiais, né, mas não ter uma integridade, não ter uma comunhão com Cristo. A maior riqueza, meus irmãos, é ter o nome escrito no livro da vida. Porque nós fomos comprados, como diz Pedro, pelo sangue valioso, que vale mais do que todas as coisas que estão nesse mundo. O sangue precioso de Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo 100% homem e Jesus Cristo 100% Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, né, mas tu és rico espiritualmente, e as blasfêmias dos que diz judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Aquela igreja ficava lá em Esmina, na cidade, e era perseguida, porque tinha um imperador que ele era considerado como Deus, e todas as pessoas que não acendessem o incenso, todas as pessoas que não reverenciavam naquele imperador, ele era morto na fogueira, ou morto, aleluia, jogado na arena para leões matar. Tinha que adorar, e aquela igreja era perseguida, e as pessoas que não negaram o nome do Senhor, as pessoas que não prostravam adoração ao imperador daquela cidade, era morto e era jogado na praça pública. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que tinha muitos judeus ali. O imperador não queria perseguir os judeus ali.
Deus, meus irmãos, uns acreditavam em Cristo e outros, meus irmãos, ficavam do lado de César, ficavam do lado dos imperadores daquela época, né? Domiciliano, né? César Augusto, os imperadores daquela época que dominavam o Império Romano. E a história vai dizer, meus irmãos, que esse bispo Policarpo, ele tinha 86 anos de idade, quase 90 anos. Os soldados romanos foram lá prender ele, para que ele fosse adorar o imperador. E quando chegou na casa dele, falou assim: olha, Policarpo, vai lá, adora o imperador, porque você não vai morrer, adora ele, você já está de idade. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, a história vai nos contar, não a Bíblia, a história também vai nos contar, que ele pediu licença para o soldado romano e perguntou se ele estava com fome. O soldado romano estava com fome ali, e eles comeram, saciaram. Enquanto isso, ele falou: vou em cima do meu quarto orar. O Policarpo chegou para orar e começou a orar, e os soldados romanos começaram a até chorar com a oração de Policarpo. Então falou para ele: olha, Policarpo, confessa que o imperador é Deus, você vai ficar vivo. E ele falou nada, ficou calado. Quando chegou diante do imperador, o imperador falou assim: você vai me adorar como Deus? Ele falou assim: não vou adorar você como Deus, porque você não é Deus. O Deus que veio aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário e ele nos deu direito de vida, e vida com abundância. Eu só adoro ele. Ele falou: te dá duas oportunidades. Você vai ser jogado na arena para leões te matar, ou então nós vamos jogar você na fogueira, para que o seu corpo seja queimado se você não me adorar. Ele falou: não tem nada a ver, se quiser me jogar na fogueira, pode me jogar na fogueira, porque esse fogo aí, ele vai acabar em questão de minuto, em questão de uma hora, ele vai acabar esse fogo. Mas um fogo que está esperando por vocês, se você não confessar quem que é Deus de verdade, você vai ser queimado na eternidade. Então ele falou: olha, eu tenho 86 anos de idade, e Jesus, ele sempre foi bom para mim, ele me deu tudo que ele fez para mim, né? Eu agradeço ele. Eu vou negar o nome dele? Eu não vou negar o nome dele. Então pegaram o Policarpo, colocaram ele no meio da fogueira, acenderam aquela fogueira. A história vai dizer, não a Bíblia, que parecia que tinha um balão em volta dele, protegendo ele, aquela fogueira em chama, e ele no meio daquela fogueira pregando para as pessoas que estavam ali. Até que veio um soldado, pegou a lança e atravessou ele na lança, matou ele. E o corpo dele, meus irmãos, foi queimado. E o corpo dele, meus irmãos, subia com um cheiro suave às narinas de Deus. Um cheiro suave. Assim entendendo você, meus irmãos, que esse corpo físico, né, essa matéria, ela é uma carcaça, não vale nada, vai voltar para a terra. Mas o mais valioso está dentro de você, né? Pessoas falam: aquela pessoa é feia, aquele irmão é feio. Meus irmãos, ninguém é feio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que não é bem cuidada, tem pessoas que não cuidam de si, não toma banho, tem pessoas que não cuidam do seu corpo, né? Ninguém é feio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Mas a coisa mais preciosa, meus irmãos, não é essa matéria física, porque tem pessoas que é bonita, né? A pessoa ali fica com a sua idade de 15, 20, 30 anos, muito bonita, mas quando chega a 50, 70, 80, 90 anos, começa a envelhecer, começa a perder a sua beleza, e essa beleza, meus irmãos, é matéria física, é pó, o pó vai voltar para o pó, mas a coisa mais importante está dentro de você, a sua alma. A sua alma é mais importante. A sua alma não fica velha, a sua alma é preciosa. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que vale mais uma alma salva do que o mundo todo perdido. Para você ter ideia, o que adianta, meus irmãos, a pessoa ganhar tudo e perder a sua salvação? E a Bíblia vai dizer: nada temais das coisas que há de padecer,
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui, meus irmãos, é simbólico. A história vai dizer que foi 10 imperadores que assolaram o povo de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meus irmãos, não é ser fiel só aqui na igreja, não. Ser fiel é ser fiel em todos os momentos que ninguém está te vendo. Quando você está em 4 paredes, aonde você está na cidade, você está no lugar aonde ninguém te conhece. Ser fiel é aonde que ninguém está te vendo, mas os olhos daqueles estão luz e patente, né, aos olhos daqueles que um dia vai entender o que os olhos deles estão de fogo, ele consegue contemplar bem e mal. Porque, meus irmãos, não adianta esconder do obreiro, esconder do cooperador. Não sei se você vai esconder do irmão da esquerda ou da direita. Se você esconder dele, beleza. Mas naquele último dia, meus irmãos, você que vai ter que prestar conta daquilo que você escondeu. Porque quando a pessoa desce a sepultura, ela leva 2 coisas consigo. Tem pessoa que fala, morreu, acabou. Acabou não, está começando agora. Quando a pessoa morre, ela leva 2 coisas consigo. Ela leva a má obra e ela leva a boas obras. Meus irmãos, se a pessoa aceitou a Cristo, se a pessoa aceitou Jesus, os seus pecados são lançados no lago do esquecimento. A Bíblia vai dizer que Deus não lembrará dele mais. Mas se a pessoa aceitou Jesus, meus irmãos, veio da igreja, pecou, confessou seus pecados, Deus é fiel para perdoar os seus pecados. Mas tem pessoas que pecam na mesma coisa, né? Ela tem aquele mesmo pecado, ela peca na mesma coisa, como o pecado de adultério, como vários pecados aí que a gente sabe, de prostituição. A pessoa pecou hoje, não é só hoje, amanhã eu não vou fazer mais não. Peca, vai só pecando. Aquele pecado já virou uma iniquidade. Meus irmãos, tem pecado que é para a morte, a Bíblia vai dizer. Porque se não for a glória de Deus para chegar a transformar a vida da pessoa, não adianta. A pessoa vai só pedindo perdão, a mente dela, meus irmãos, está cauterizada para aquele pecado. E se ela não arrepender de coração, não adianta. E esse arrepender de coração, meus irmãos, é só com a glória de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Isaías, ele entrava no templo, ele era da linhagem real, porque o seu pai era Amós era irmão do rei Amazias era pai do rei Uzias, o rei Uzias era primo primeiro de Isaías era profeta, tinha um sangue nobre, tinha um sangue real, ele profetizava dentro do templo, ele falava, só contava o dedo para as pessoas, ai daqueles que levantam cedo para beber, ai dos que dizem o mal diz bem, ai daqueles que levantam para falar mal do seu irmão, esses filhos corruptores. Ele começa a falar, ai daqui, ai de ciclano, ai de Bertano. Mas quando chega no capítulo 6, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele viu a glória de Deus, o ai do mente. Ele vai dizer, ai de mim, porque sou pecador, e o arbítrio veio de um povo de puros lábios, e meus olhos viram a glória de Deus, o que vai ser de mim? A Bíblia vai dizer que um querubim voou até o altar, com uma tenaz, pegou a brasa viva, tocou na boca de Isaías, e todo o seu pecado foi purificado. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm que ver a glória de Deus, para ele parar de pecar, porque ele continua pecando na mesma coisa. E se Jesus vier, meus irmãos, a pessoa vai ficar para trás. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, meus irmãos, é não negar o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa igreja era perseguida. Essa igreja, meus irmãos, é retrato das igrejas de hoje. Das igrejas, meus irmãos, que perseveram na doutrina. Das igrejas que não negam o nome do Senhor. Tem muitos apóstolos, tem muitos homens, muitos missionários morrendo, meus irmãos, lá na Palestina, morrendo em outros países, porque tem um Deus lá e tem um profeta como Maomé. E se a pessoa falar, meus irmãos, que acredita em Jesus, essa pessoa é executada, né? Você vai ver muitos vídeos de muitos missionários com a touca
fogo na cabeça sendo executado. Meus irmãos, a igreja está sendo perseguida até nos tempos de hoje. Até, meus irmãos, hoje, aqui no Brasil, você vai ver essa igreja ficar aberta 10, 11, meia-noite, vem pessoa na porta da igreja reclamar. Se for um boteco, se for um bar, se for uma discoteca, ninguém reclama. A igreja do Senhor está sendo perseguida no século XXI. Mas nós, meus irmãos, temos que ser como essa igreja de Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, meus irmãos, é a sua fé, a sua perseverança, a sua comunhão com Deus. O versículo, meus irmãos, 11 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão ouvindo, mas a mensagem está entrando no ouvido e saindo no outro, não está indo para o coração. Está como, meus irmãos, aquela parábola que Jesus pregou sobre a semente, aonde ele pegou as 4 sementes, jogou num lugar no meio do caminho, a ave veio, que esse simboliza o inimigo, arrebatou aquela semente. Tem semente que caiu no meio dos pedregais, tem semente que caiu no meio dos espinhos, mas tem uma semente que caiu na terra fértil. Essa terra fértil, meus irmãos, é o seu coração, e essa semente é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que está frutificando na terra. A Bíblia vai dizer: o que vencer, não é o que perder, não, é o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Qual que é o dano da segunda morte? Meus irmãos, a primeira morte é a morte material. A segunda morte, meus irmãos, é para aqueles, aleluia, que não aceitaram a Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer: bem-aventurado aqueles que não fazem parte, bem-aventurado aqueles que fazem parte, melhor dizendo, da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição, meus irmãos, não é para os crentes. A segunda ressurreição não é para os que temem a Deus. A segunda ressurreição, meus irmãos, é para aqueles que não quis ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 11 em diante, João viu um trono armado no céu. Ele viu pessoas grandes e pequenas diante do trono, e abriu-se os